E com o passar das semanas, as pessoas do mundo inteiro começaram a se ajeitar para ir embora. E alguns países começaram a abrir portais, no qual as pessoas começaram a passar por eles. E vários líderes estavam acompanhando tudo isso, enquanto os super soldados estavam guiando as pessoas para os novos lugares que elas iriam, depois terem selecionado e falado sobre qual eram. E Jéssica ficou acompanhando, passando por vários lugares, vendo junto com o João, alguns locais onde os portais estavam sendo abertos e as pessoas estavam passando por eles, alguns portais maiores, passando do carros e vários veículos, e outros, algumas pessoas passando com mochilas. E Jéssica ficou acompanhando isso junto com o João. E a Jéssica disse que é meio assustador pensar que as pessoas estão indo embora para outro mundo e pode ser que nunca mais voltem para a casa onde elas nasceram, cresceram e tiveram suas memórias felizes e tristes. É como resetar toda a vida. E o João disse que é meio parecido com isso. E a Jéssica disse que as pessoas vão ter que reiniciar tudo do zero. E o João disse: reiniciar, você não reinicia do zero, você inicia com mais experiência. E a Jéssica disse: é verdade, elas tendo as experiências do que passaram por aqui, vão começar a iniciar melhor. Tomara que seja assim. E o João disse: vamos ver se sua família já está indo. E a Jéssica com o João chegaram para o portais onde estava a casa da família da Jéssica e viram que eles haviam se arrumado bastante coisa. E uns estavam passando por uns portais, enquanto outras pessoas estavam apressando outros que estavam passando com muita coisa. E no momento viram o Irã que chegou com a Carolina, que estava com seu traje de defensor, e ficou vendo por lá. E a Maciele, quando viu o Irã, ela gritou: você fez eu perder os melhores anos da minha vida, é tudo por sua culpa. E chegou lá um garotinho na frente dela e gritou com ela e disse: não fala assim no meu pai, ou você vai se ver comigo. E Maciele chegou lá perto dele: você pensa que é o garotinho? E o Irã puxou logo ele para perto dele e disse: deixa isso, Rafael. E ele disse: como deixar para lá, papai? O senhor está ouvindo o que está falando? Está culpando o senhor por coisas que ela fez? E o Irã disse: deixa para lá, já passou. Tomara que ela tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. E a Marcele disse: e cadê a mãe desse garoto? Por acaso você deixou dela? Se divorciou por ela não te suportar? E a defensora apareceu lá e disse: não fala assim no meu marido, nem de mim, que você pensa que é. E a Carolina ficou surpresa e disse: então você realmente deixou da Carolina para ficar com essa daí? E ela tirou o traje dela e voltou com suas roupas normais. E ela disse: eu sou a Carolina e você não pense em falar assim da minha família, ou você vai se ver comigo. E a Marcelle ficou assustada ao ver ela assim e foi para perto da mãe dela, meio assustada ao perceber tudo isso. E o Irã disse: deixa a Carolina. E a Carolina disse: eu detesto gente assim. E ela ia falar mais alguma coisa, só que chegou a protetora lá e disse: calma, vão e beber um pouco d'água e se acalmar um pouco, parece que vocês estão com a garganta meio seca. E o Irã disse: é verdade, a gente tem falado tanto por aí com as pessoas e orientado, que a gente já está quase rouco, sem beber nada de água. E saíram de lá. E a Jéssica disse para a Marciele: poxa, irmã, pensei que depois de tanto tempo você não fosse ainda arrumar briga assim tão facilmente com as pessoas, e ainda mais em um momento assim. E todo mundo ficou chocado ao ouvir isso. E disseram: como assim, irmã? E a Jéssica acabou tirando o traje dela e revelando que era ela. E ela disse: não acredito que vocês não perceberam que era eu. Passou no mundo inteiro a imagem do Jack desativando meu traje e mostrando lá o meu rosto. Como é que vocês não reconheceram que era eu a protetora? E eles disseram que não acreditavam que era ela mesmo, acreditavam que era outra pessoa parecida, não podia ser você, não tinha como ser você. E o Rafael, filho do Irã, disse lá: é por causa desse nível de aceitação da realidade de vocês que vocês não evoluem tanto, vocês vivem rejeitando o que é real e criando cada tipo de delírio na cabeça de vocês, por isso que não desenvolvem tanto. E o Irã disse: Rafael, e ele disse: pai, não é verdade? E o Irã pegou o filho dele no colo e disse: você é língua afiada que nem sua mãe, bora. E eles foram embora de lá. E a família da Jéssica ficou meio calada depois de perceber isso. E a mãe dela chegou perto dela e disse que estava orgulhosa do que ela se tornou. E a Jéssica se afastou mais e ativou o traje dela e disse: boa viagem para vocês. E perguntaram se ela não iria aí.
E ela disse que ainda estava auxiliando as pessoas na passagem por portais, mas logo encontraria eles, se der. E acabou abrindo o portal e saiu de lá. E acabou vendo do alto de um prédio a família dela que estava se olhando. Começaram a falar entre si sobre todo o absurdo sobre a Jéssica ser essa tal heroína. E vi eles indo embora pelo portal. E acabou chorando um pouco. E saiu de lá. E foi vendo por outra cidade como era que estava indo a evacuação das pessoas. E depois acabou indo para um outro país e vendo como era que estava. E o João, que estava perto dela, ficava só vendo lá no computador dele que a população estava diminuindo gradualmente e que logo em torno de pelo menos um mês a população do mundo já estaria mais reduzida e quem sabe já quase toda já teria ido. E a Jéssica falou com relação às pessoas que ainda se recusam a ir embora. O João disse que eu espero que eles saibam o que estão fazendo, porque ficar em um mundo onde simplesmente boa parte da população vai embora vai dar mais trabalho para eles, porque vários serviços dependem de que tenha várias pessoas trabalhando no setor. A rede de comunicações não vão mais funcionar depois que a população for embora. A produção de alimentos, a produção de energia, produção de tecido, automóveis, tudo isso e muito mais. Não vai ter mais quem trabalhe na área. E a Jéssica disse que este mundo inteiro vai parar. Como será que ele vai ficar daqui a algum tempo? E o João disse para ela não se preocupar com isso agora. E vamos só ficar verificando como é que estão as pessoas e ver onde tem pessoas que ainda não foram informadas sobre isso. E a Jéssica com o João ficaram monitorando lá a cidade que pediram para eles. E depois de uma semana, eles perceberam que boa parte da população já havia ido embora e só ficavam monitorando mais uma cidade que as pessoas ainda se recusavam a ir. E boa parte da população, após terem conversado com o general e alguns super soldados de algumas cidades, acabaram concordando em ir embora e levar vários pertences deles e acabaram apresentando para eles uma tecnologia que conseguia reduzir o tamanho dos edifícios, dos prédios e das mansões deles e conseguia fazê-lo voltar ao normal tamanho, garantindo que eles pudessem transportar até dentro do bolso. E eles ficaram impressionados com isso e começaram a utilizar essa tecnologia para levar o que eles tinham e começaram a usar isso em massa, algumas pessoas mais ricas, para poder levar o que eles tinham e até alguns líderes cuidaram de usar isso. O general estava monitorando isso, vendo de uma sala onde ele podia monitorar várias partes do mundo e tinha mais um observador junto com ele e o João estava lá com a Jéssica vendo também isso. Beatriz foi colocada para ficar monitorando aquela cidade, mais alguns super soldados para ver como as coisas ainda se desenrolariam. E João conseguiu ficar lá junto com a mãe dele. E Jéssica ficou também com ele. E depois de uma semana, eles perceberam que as coisas começaram a ficar muito caras por lá. A cidade começou a ter um aumento de preço muito grande. E ficou difícil para algumas pessoas mais pobres conseguirem sobreviver por lá. E a Jéssica perguntou para o João por que será que isso está acontecendo. E o João disse que devido à falta de produtos externos, as coisas aqui têm ficado mais caras, porque vindo de fora podia conseguir mais coisas, só que agora que estão escassas, está ficando mais caro, logo vai ficar insustentável manter essa cidade. E Jéssica disse, por que será que eles foram tão teimosos em ficar? E o João disse que o prefeito daqui não quis largar mão do governo que tinha aqui, mesmo que os outros governos do mundo tentassem convencer ele. Mas o general disse que cada um tinha a sua escolha, e eles escolheram ficar. E numa manhã, em que Jéssica e João estavam andando pela cidade, acabaram vendo um homem que estava deitado no chão, se contorcendo, e quando eles se aproximaram, viram que ele virou um monstro, e de repente João viu um alerta no celular dele, e quando ele olhou, viu que eram vários monstros que estavam começando a aparecer por toda a cidade.